Vamos lá. Vamos dar continuidade à aula. A gente está aqui. Então, aqui vai o exemplo do fichamento por resumo, certo? E agora, então, a gente vai ver o fichamento bibliográfico, bom? Então, o fichamento bibliográfico é aquele em que as ideias selecionadas e que expressam opinião pessoal são inseridas por tema com a devida indicação da sua localização no texto. É a descrição com documentários dos tópicos abordados em uma obra inteira ou parte delas. Já vou explicar. Então, na verdade, quando a gente fala de um fichamento bibliográfico, é quando a gente encontra dentro de um livro, a gente não vai encontrar isso, por exemplo, no Madame Bovary. Mas quando a gente pega um livro em que no final a gente encontra várias referências bibliográficas, é ela que a gente acaba inserindo de uma certa forma aqui, tá bom? Então, quando a gente tem, deixa eu só ver uma coisa, tá? Quando a gente tem esse fichamento por bibliografia, né, por livro escrito, tá bom? A gente tem aqui essa referência bibliográfica de quem foi que fez aquele texto, e a gente tem aqui um pequeno exemplo, um pequeno resumo dele. Então, vou ler para vocês. A obra insere-se no campo da história e da antropologia social. É muito diferente do que estava aqui nesse daqui, ó. O trabalho da autora baseia-se em análise de texto e da própria vivência nos movimentos feministas. Aqui já vem uma outra coisa. A obra insere-se no campo da história e da antropologia social. História porque ela traz movimentos históricos importantes, né? E antropologia que estuda o povo, né? A civilização, tá bom? A autora utiliza-se de fontes secundárias, aqui tá importante, colhidas por meio de livros, revistas e depoimentos. Então, quando a gente termina de ler esse livro, Breve História do Feminismo no Brasil, a gente vai encontrar lá no final dele, com certeza, referência bibliográfica. Por quê? Porque, na verdade, ela traz fontes secundárias. O que são secundárias? Que não é dela, de outra pessoa, tá? Que tem dentro de livros, revistas e depoimentos, tá? A abordagem é descritiva e analítica, porque ela descreve o que acontece e ela faz uma análise do que acontece, tá? Aborda os aspectos históricos da condição feminina no Brasil a partir do ano de 1500, desde o começo que existe o Brasil, certo? A autora descreve em linhas gerais todos os processos, deve ser, ou todo o processo de luta e conquista da mulher. Então, o que a gente tem aqui, nesse exemplo de referência por bibliografia, é de que nesse livro aqui, dessa senhora, a gente vai encontrar várias referências bibliográficas, tá? Muito diferente de Madame Bovary, muito diferente de Lucila, tá bom? Por quê? Porque aqui, na verdade, essas duas obras, a gente tem uma narrativa, tá bom? Agora, quando vocês pegarem qualquer livro que estuda a pedagogia, aí então você terá uma referência bibliográfica no final. Eu sempre falo de um autor que fala sobre metodologia científica, metodologia científica, isso mesmo? E eu sempre final como referência bibliográfica, né? Ele, por exemplo, no livro dele, tem, tô tentando lembrar o sobrenome dele, tem as referências no final. Esse aqui não vai ter mesmo, porque é uma história contada, tá? Mas se for um livro, aí sim tem as referências, tá bom? Acho
Deu para vocês entenderem, gente? Ou não? Sim. Não. Não? Beleza. Tá. Então, quando a gente vai falar... Deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar um outro livro. Vamos lá, achei o que eu queria. Esse livro, vocês estão vendo? Metodologia Científica, é de um autor chamado Marina de Andrade Marconi e da Eva Maria Lakatos, tá? As duas que escreveram este livro, tá? Quando elas foram escrever esse livro, fala que explica toda a metodologia científica, como é feito o fichamento, como que é feito um TCC, como que é feita uma referência bibliográfica, por exemplo. Esse é um dos tantos que existem. Elas tiveram que se basear em alguns outros livros. Então, elas tiveram que colocar as referências, as quais elas se basearam nesses outros livros, no final do livro delas. Então, por exemplo, tem tanta referência, gente. Aqui, ó. Bibliografia, tá vendo? E aí, então, aqui, ó, tem várias referências bibliográficas. Quando eu for fazer um fichamento desse livro, olha quantas páginas de referência bibliográfica. Muita coisa. Então, se eu fosse fazer um fichamento por bibliografia desse livro chamado Fundamentos da Metodologia Científica, eu teria que dizer que, primeiro, organizar de que modo que eu consigo encontrar esse livro dentro de uma biblioteca. Como que ele seria catalogado? Ele faz parte de que campo de estudo numa universidade ou dentro de uma biblioteca para eu poder fazer uma divisão. Então, esse livro, por exemplo, faz parte do campo da história? Não. Faz parte do campo da antropologia? Não. Faz parte do campo da pedagogia? Não, ele faz parte do campo da ciência, porque ele estuda a metodologia científica. Então, eu poderia dizer que essa obra insere-se no campo da ciência acadêmica, tá bom? E o autor utiliza-se de fontes secundárias, colhidas por meio de livro, revista e depoimento. Eu não trago aqui as referências bibliográficas compostas no livro, porque você não imagina, esse daqui, por exemplo, tem umas 4 folhas, só de referência bibliográfica. E aí o meu fichamento ficaria muito extenso, né? Então, eu preciso apenas dizer que há outra referência bibliográfica, que esse texto ele não foi escrito por ele e ponto. Ele escreveu esse livro, mas ele teve que ter o amparo de outros livros. Entendeu agora? Entendi. E quando for de um autor só, eu vou colocar que ele... Você não vai fazer fichamento por bibliografia. Ah, tá. Uhum. Então, quando for... Tá bom? Que nem esse da Lucila, Madame Bovary, que não é dessa forma, você não faz por bibliografia porque não tem como fazer. Ah, tá. Porque ele não utilizou fontes secundárias. Ah, vai ser só com fontes secundárias. Isso mesmo. Ah, tá. Tá bom, entendi. Obrigada. Imagina, quem é isso? Quem estava com dúvida e me falou, que eu acho que era a Magda, se não me engano. Você entendeu, querida?
Não, eu não perguntei, não, mas agora eu compreendi melhor. Ah, tá. Então tá bom. Mas todo mundo entendeu? Querem que explique novamente por mim? Tanto faz, tudo bem. O que eu entendi é que o primeiro fichamento, que é o fichamento por citação, é isso? Não. Sim. Então, ele foi colocado o que a pessoa entendeu do livro, vamos dizer, dos trechos normais, o que compõe o livro. Esse fichamento é sobre a obra em si, o que traz a obra, mas não vai aqueles detalhes das páginas, etc. e tal. Acho que você entendeu errado. Então, vamos lá. Espera só um minutinho, deixa eu ver a questão da Tawane. Eu acho que ela está me convidando para entrar. Deixa eu ver, ela está aqui? Não, tá. Alguém manda mensagem para a Tawane, por favor, ela está tentando entrar. É o mesmo link. Pode ser que na hora eu estivesse fora e ela não se ligou, né? Que eu tive que sair e entrar novamente, né? Enfim, vamos lá. Magda, assim, ó. O citação, na verdade, eu trago citações importantes desse livro para poder, então, conseguir encontrar. Por exemplo, às vezes a gente vê uma frase na internet e acha interessante, ou o pensamento de alguém. Por exemplo, só sei que nada sei. Nossa, de quem será essa frase? Essa frase, ela entra como uma citação. Só sei que nada sei. Aí eu vou lá na internet e pesquiso. De quem é a frase só sei que nada sei? Ela é uma citação de alguém, tá bom? Quando eu faço o fichamento por citação, eu coloco essas frases que fazem parte desse livro, né? Como forma de chamar a atenção ou de trazer o que é mais importante dentro daquele livro para o fichamento. Certo. Tá? São citações daquele livro, e não de livro fora, tá? Citações daquele livro. Fichamento por citação é a citação daquele próprio livro que eu estou fazendo o fichamento, tá? Quando eu faço o fichamento por resumo, é o que eu vou explicar no próximo slide um pouquinho mais a fundo, a síntese as ideias principais de um texto. Isso é fichamento por resumo. Eu trago as ideias principais daquele texto. E o fichamento por bibliografia, eu só faço se ele utilizar fontes secundárias. Então, se ele usou outros livros para poder fazer aquele livro, eu vou dizer de que dentro desse livro tem outras fontes bibliográficas, sem ser esse próprio livro, tá? Porque ele se baseou em outros para poder escrever. Entendeu agora? Entendi. Fiz um resumo aqui. Mas entendi. Então, tá bem. Vamos lá. Aqui eu trouxe um slide para poder explicar um pouquinho mais sobre resumo, tá, gente? Porque eu acho mega importante, porque desde quando a gente estuda, a gente faz resumo. Toda vez que tem aula, sei lá, quando vocês estudavam, né, no ensino fundamental, ensino médio, pelo menos para mim, sempre tinha resumo. E eu achava um porre fazer resumo. Por quê? Porque, na verdade, a gente não entendia, né, as coisas. Tá bom? Então, vamos lá. Resumo é uma apresentação sucinta das ideias principais de um texto, ressaltando os trechos mais relevantes, sem adicionar comentários ou opiniões pessoais. Sua redação será obtida a partir da capacidade analítica e compreensiva do leitor. Portanto, quanto mais se tiver domínio e compreensão dos assuntos tratados sobre aquele texto, né, a ser resumido, maior será a capacidade de síntese e de interpretação. No mundo acadêmico, o desenvolvimento desse tipo de trabalho é importante, tá bom? Aí, então, tem aqui uma definição que o Galiano traz. Presta atenção que isso aqui é uma citação. Em rápida leitura,
recordar o essencial do que se estudou e apresentar a conclusão a que se chegou. Isso, para o Gagliano, é realmente um resumo, tá bom? Quando eu faço uma leitura rápida daquele resumo, eu consigo recordar o que eu li por inteiro. Quando eu leio a síntese, o resumo, eu me remeto, eu volto para aquele texto enorme, consigo lembrar do texto grande, tá bom? Então, vamos pensar que tem o texto grande e o texto pequeno. O texto grande... Opa! Desculpa, gente. O texto grande é meu texto do começo ao fim. Meu texto pequeno, ele é filho desse texto grande. Por que ele é filho? Porque ele é o resumo. Ele é a síntese. Ai, gente. Perdoe-me. Então, eu preciso trazer desse texto grande as principais ideias. E eu não vou copiar. A não ser que seja extremamente importante copiar fazendo a citação. Tá bom? Tudo bem, gente? Tudo bem. Bom, no mundo acadêmico, o desenvolvimento desse tipo de trabalho é importante porque permite que a opinião de quem está lendo e resumindo do texto... não acredito que eu pulei o slide. Que chatinho. Bom, ok. Bom, na verdade, esse texto ele é importante no mundo acadêmico porque faz parte de uma leitura mais rápida. Nossa! Quando eu estou... Deixa eu colocar no silencioso, pelo menos, gente. Desculpa. Quando vocês forem fazer o TCC, vocês vão ler vários livros. Lembra que a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Então, vocês vão trazer ali a fonte bibliográfica, a referência bibliográfica, né? E vocês vão dar umas peneiradas. Lembra que eu falei que a gente traz normalmente um monte de livro e a gente faz essa peneirada? Essa peneirada eu posso fazer através dos resumos. Eu não preciso ler o livro inteiro. Eu faço resumo. Ou eu vejo o resumo na internet. E aí, então, eu vejo se aquele texto, aquele livro, será importante ou não para o meu trabalho. Então, o resumo, gente, ele é muito importante porque ele nos faz economizar tempo e nos faz relembrar do que foi dito dentro de um texto grande, por exemplo. Mas eu também consigo aprender coisas com resumo. Eu não preciso desenvolver esse texto. Eu posso simplesmente ler o resumo e conseguir aprender algumas coisas. Vocês faziam isso quando a gente pedia para ler livros obrigatórios. Os meus alunos do ensino médio fazem isso. Eu não vou ler o livro, eu leio o resumo. Para uma leitura literária de um clássico da literatura, por exemplo, não é válido. Mas, para um livro acadêmico, para você saber sobre o que se trata aquele livro, aí sim ele é importante. Tá bem? Nesse tipo de trabalho, a opinião de quem está lendo ou resumindo o texto é dispensável. Tá bom? Você não vai colocar a sua opinião dentro de um resumo, tá? Ele é um monólogo, na qual somente o autor tem voz, cabendo, portanto, a quem está resumindo somente a apresentação sucinta do que foi escrito. Se você pega um livro sobre metodologia científica e você vai fazer o resumo dele, você não vai colocar a sua opinião. Mas lembra que a gente falou agora há pouco de que se o tema ele for polêmico, você pode, no final, acrescentar a sua opinião. Mas tem que deixar claro de que aquilo é a sua opinião. Por exemplo, iniciar um parágrafo dizendo, na minha opinião, vírgula, blá, 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 blá. Tem que estar claro de que aquele parágrafo é a sua opinião e não do autor, tá bom? Mas quando for um texto polêmico, tá? Tudo bem? Além disso, de você não colocar a sua...
opinião, que ele está dizendo aqui, quando for um texto mais científico, por exemplo, né? É importante ressaltar que um resumo não é um simples recorte e cola das partes que você julgou como as mais importantes do texto lido. O que deve ser feito é um trabalho de leitura, releitura, identificação das ideias mais relevantes e que depois deverão ser retransmitidas de forma breve e organizada. Que a gente também falou sobre a parte cronológica, temporal, né? Que isso é muito importante. Porque senão fica uma bagunça, né? Existem várias formas para se fazer um bom resumo. Então, aqui tem algumas ideias para vocês fazerem um bom resumo. Leia e releia o texto. Quando a gente faz a primeira leitura, a gente faz a leitura de tudo. Se entendeu a palavra ou não, se entendeu aquela frase ou não, vai fazer a leitura. Aí você faz uma segunda leitura, um pouco mais atenta, tá? Você vai anotar e vai circular e identificar tudo que você desconhece. Eu não sei o que significa essa palavra, risca. Essa parte aqui, não entendi. Grifa, circula, sei lá. Faz de alguma forma de que você chame a sua atenção, tá bom? Busque as informações sobre essas questões desconhecidas. Então, se eu não sei o significado daquela palavra, eu vou atrás, porque de repente ela é muito importante, a ponto de me perder ou tornar um texto incoerente, tá? Busque as informações mais importantes, essencial desse texto. E organize essas ideias de modo que fique fácil de entendê-las. Né? Então, aí sugerimos que você tente responder as duas questões. Duas perguntas que você deve fazer quando termina de ler um texto. O que está sendo dito nesse texto? E como eu explicaria esse assunto para alguém? O que está sendo dito nesse texto? O que ele está falando nesse texto? Ah, esse texto fala sobre blá, 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 blá. E como que você explicaria esse assunto desse texto para alguém? Olha, você viu aquele texto? Ele fala sobre não sei o que lá. Pronto, isso é uma explicação. E claro que o resumo é escrito com as suas palavras e não com as do autor. Tá bom? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Sim. Tá tranquilo, Pro. Tá tranquilo, Magda, Ruth, Dani, Elaine, Vanessa, Venor, Vanusa? Sim, Pro. Sim. Tranquilo. Pro, você esqueceu meu nome. Aline. Então, vamos lá. Já chegou em casa, né, Dani? Tá. O trabalho de vocês é esse daqui, tá? Então, eu fiz vocês vão fazer uma atividade referente à aula 8, que é a nossa, que é sobre fichamento, tá bom? Ela tá valendo 2 pontos. Ó, boazinha, Pro, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês não esquecerem, mas vocês vão tirar. O tema, vocês vão se basear, gente, no slide, claro, tá bom? Então, vocês vão aqui, ó, em fichamento por resumo, aqui. Então, ó, qual é o tema desse meu slide, gente? Fichamento. É fichamento. Tá Muito bem. Não tirou o cérebro. Caraca, meu. Fichamento. Então, o que você vai pôr aqui, ó? Você tira essa palavra tema e coloca aqui, ó. Fichamento. Vai ganhar um ponto. Eu inventei uma editora chamada Dourado. Tá bom? Pensando na faculdade Dourado. Então, aqui eu tenho o meu sobrenome, meu nome, o nome desse texto, que é o fichamento. Nós estamos em São Paulo. A editora Dourado, olha que bonito. Dá ideia para o Ricardo. Em que ano estamos, certo? Então, essa parte de referência bibliográfica, vocês vão deixar de lado. Já está feita, tá bom? Aqui em resumo é o que vocês vão colocar. Vocês vão tirar essa palavra resumo, apaguem, tá bom? Vocês sabem fazer isso, né, gente?
E vocês vão escrever. Eu coloquei aqui, inseri aqui como tabela. Por que como tabela? Porque a hora que eu terminar uma linha, ela vai para outra. Se eu quiser dar Enter, eu consigo aumentar essa minha tabela. Tá bom, gente? Tá bom. Entenderam como faz? É só eu dando Enter que eu dou mais espaço para ela. Ah, eu dei muito Enter e eu preciso tirar isso. Ok. Você vai lá em Backspace e vai voltando, certo? Certo. Você vai voltando ao número que você quer de linhas. Beleza. Só os fechamentos, né? O resumo não, né? Ó, fichamento por resumo da aula sobre fichamento. Tá bom. É muito metalinguística esse trabalho que vocês estão fazendo. Enfim, tá bom? Eu vou mandar para vocês isso daqui, novamente, porque eu fiz de uma outra forma para vocês. Deixa eu voltar. Aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês, olhar a carinha de vocês. Entenderam o que é para fazer? Vocês podem me chamar durante a semana, tá bom? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Então, o resumo é da sua aula todinha. Isso. Da minha aula, não. Dos slides de fichamento. Isso, quis dizer, desculpa. Não, tudo bem. Só para corrigir o que ele deve... Eu pego lá o slide 1, vou pegar o primeiro slide, aí vou dar uma resumida nele. Sobre o que se trata. Você não entendeu nada do que é resumo, filha? Entendi, resumo, vou pegar o texto gigantesco, e aí eu vou colocar as partes principais, o que eu entendi com as minhas palavras. Isso, mas não precisa ser slide por slide, porque senão vai ficar muito longo. Tá bom. Lembre-se que, quando a gente viu aqui o exemplo de fichamento por resumo, de um capítulo de 100 páginas, ela fez em 7 linhas. Ok, Pro, já falou, já. Certo? Agora, o slide, gente, ele tem 16 slides, tá bom, esse arquivo? Ou seja, serão 3 linhas, 2 linhas, professora, tá bom? Mais ou menos isso, né? Não vou dar nem espaço no negócio, vou usar só a primeira linha do resumo. Pois é, né? Então, cuidado, tá bom? Com os excessos. Muito. Professora. É demais. Fala, Van. O resumo seria assim, a gente lê como se fosse um livro inteiro e é como se fosse uma memorização mesmo dos tópicos mais importantes. A gente pegar só o tópico importante e não pegar o decorrer da história toda. Seria os tópicos mais importantes, né? É uma memorização. Isso aí seria uma memorização pra gente, né? É como se fosse o subtítulo, Pro? Eu acho que ainda pegar tópicos é ainda errado dentro de um resumo, tá? É porque eu não vou pegar tópicos. Eu vou ler, entender e vou colocar, certo? Com as minhas mais palavras. Tudo que eu entendi. Eu leio o livro e o que eu entendi eu resumo aquilo do que eu entendi. Isso mesmo. É um resumo do meu entendimento. Isso mesmo. É o entendimento com as suas próprias palavras. Sim. Então, tá bom. Todo mundo entendeu, meus amores? Há alguma dúvida? É um resumo do resumo, né, professora? Se for entender mesmo. Um resumo do resumo. Eu não chamo resumo do resumo porque eu não fiz o primeiro resumo ainda, né? Eu quero o primeiro resumo, né? Agora, se você pensa que o primeiro resumo é cópia de trecho, você está bem enganada. Tá bom? Resumo aí, na verdade, são as ideias principais do texto que você vai colocar com as suas palavras. Vamos fazer o primeiro? Entendimento, né, professora? É um entendimento daquilo que eu li. Isso mesmo. Vamos fazer o primeiro. Vamos fazer o primeiro, tá bom? Pode ser que tenha erros
Gente, ninguém tá fora, né, dos erros, todo mundo tá sucinto a erros, né? Então, não tem problema se vocês tiverem erro nesse, tá bom? Em relação ao resumo, mas eu acho que vocês conseguem entender de que o resumo aí de 6 slides, ele, na verdade, vai acabar sendo mais ou menos de 3, 4, 5 linhas no máximo. Isso. Tá bom? É que, gente, é o primeiro resumo, resumido mesmo, que vocês farão. Não é verdade? Então, é mais fácil a gente errar do que a gente acertar, mas não tem problema, porque eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar durante os dias úteis. Eu acho que eu entendi. Qualquer coisa eu peço socorro. Tá bom, não, sem problemas, Elaine. Às vezes a gente acha que está muito curto e acha que está errado e tem que colocar mais coisa. Não precisa, tá bom? Não precisa, né? Fica colocando muita coisa. Tá? Tudo bem, gente? É aquilo que eu entendi de cada um. Tudo. Tá bom. Isso mesmo. Sim, querida professora. Vai passar no Tá grupo, professora, ou no Meet? Nenhum dos dois, vai ser pelo Sponte, tá bom? Tá. Eu coloquei lá um arquivo, mas eu vou tirar aquele arquivo que eu coloquei agora e já está liberado. Vou ver se eu consigo tirar. Vou ver o que eu consigo fazer e eu aviso vocês, tá bom? Porque eu coloquei um arquivo lá, mas ele não está em tabela, que nem eu fiz agora, e acho que em tabela ficou melhor do que ele em texto corrido, tá? Tá bom, Fê. Tá bom. Então tá bom. Entendeu, Ruth? Ótimo, que bom. Então tá bom, gente. Aula de hoje, ótimo, Venor, que maravilha. Aula de hoje é sobre fichamento, explicando aí para vocês o que é cada um deles, fazer a definição, e o mais importante é vocês praticarem, principalmente o resumo. A gente vai ver resumo mais para frente um pouquinho, só que com outro nome, resenha, tá bom? E aí, então, eu vou explicar para vocês o que é a resenha. A gente vai fazer resenha a gente faz de filme, por exemplo, que é o que vocês farão. Eu vou escolher um filme para vocês legal. Não me venha dizer. Tá bom? Para vocês assistirem e fazerem a resenha, mas isso é uma outra aula. Tá bom? Tudo bem, gente? Podemos encerrar por hoje? Sim. Tudo bem. Obrigado, Pro. Então tá bem, meus amores. Boa noite para vocês. Boa noite, Pro. Bom restinho de semana, bom feriado, tá bom? Segunda e terça não tem aula, Bom tá? final de semana, bom feriado. Obrigada, meus amores. Fiquem com Deus. Beijo, Pro. Até semana que vem. Com Deus. Tchau, Pro. Com Deus. Tchau, meus amores. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, professora. Bom final de semana, bom feriado. Beijo. Obrigada, Van. Para você também, queridona. Tchau. Tchau, querida. Vai comer? Isso. Hã? Viu? Eu falei, não, Tchau, meninas. Até mais. Beijinhos. Ô, Danilo. Danilo.